todos que estão assistindo esse vídeo. Eu desejo a paz do Senhor para a vida de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus. Estou aqui para tratar com vocês de mais uma EBD, mais uma lição para os meus alunos. Eu estou com muitas saudades, espero que vocês estejam muito bem. E para aqueles que não são meus alunos e porventura não conheçam, não tem problema, é uma grande honra para mim e eu fico muito grato a Deus poder vir aqui compartilhar com vocês sobre coisas de Deus, sobre essa lição, que é a proposta número 8. Se vocês puderem abrir comigo, está lá na página 53. E desde quando a gente abre, nós nos deparamos logo com o título: Ouvindo os pais ou os amigos? Então perceba, qual o objetivo dessa lição? Na temática de família, lembrem, todas as lições que estamos tratando aqui, ligadas à temática família cristã, sempre vamos tratar dentro dessa temática, claro, mas sempre ampliando e vendo quais lições podemos extrair para a nossa vida em si inteira, certo? E perceba que essa lição, em especial, ela traz duas grandes relações que o cristão tem na sua vida: relações familiares e relações entre os amigos. É muito importante tratar sobre o quanto a Bíblia ela trata dessas duas relações, o quanto a Bíblia descreve essas duas relações na vida de um cristão. Devemos lembrar, por exemplo, no lado da relação familiar, que um dos principais mandamentos dados por Deus ao seu povo é honrar o pai e a mãe. Inclusive, lembremos o primeiro mandamento com promessa garantida. No caso, prolongamento dos dias aqui na Terra. E perceba o quanto essa relação familiar, a relação familiar é importante para a Bíblia. O quanto ela traz isso como algo existente, não somente existente, mas importante na vida de um cristão. Mas a Bíblia não para apenas por aí. Sabemos que a Bíblia também trata muito de relações entre amigos, que é, por exemplo, o tema do nosso destaque, do nosso versículo destaque. Eu queria que vocês lessem comigo. Está lá em Salmos 119, o versículo 63. Eu vou ler primeiro na versão aqui da minha Bíblia e depois eu vou ler na versão da lição, que é interessante. É um pouco diferente, só um pouquinho. Salmo 119, por sinal, o maior capítulo da Bíblia, né? Versículo 63. Só para contextualizar esse versículo, lembrem que o Salmo 119 é muito conhecido por, além de ser poético, essa poesia, o poeta, ele direcionar muito esses versículos a Deus. Então, por exemplo, vamos ler o 63. Sou amigo de todos os que te temem. Ele está falando com Deus. Todos os que temem a Deus, no caso. Voltando. E obedece aos teus preceitos. Se formos ler na versão da nossa lição, que está lá no quadradinho amarelo de destaque, vem dizendo assim: eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Então, perceba, ele trata, sim, a amizade também como algo cristão. Quando lemos esse título aqui, Ouvindo os Pais ou os Amigos, perceba que esse título está trazendo um grande conflito. Quando a relação familiar entra em conflito com a relação de amigos que você tem, as suas amizades. Mas não é por causa disso, não é porque existem às vezes esses conflitos, que nós não vamos excluir a importância da relação familiar na vida de um cristão e da relação entre amigos na vida de um cristão. Para falar sobre esse conflito, que no caso vai gerar o tema, um grande tema que a gente vai discutir aqui, preciso falar com vocês sobre a amizade cristã. Sobre o que a amizade influencia na vida de um cristão, como ele precisa se portar de acordo com a Bíblia, quais são as implicações, as consequências, os deveres, e o quanto isso, às vezes, pode entrar em conflito com a família, com suas relações familiares. Para falar sobre esse tema, eu queria dividir nossa aula em 3 grandes tópicos, tá bom? O primeiro é tratar com vocês sobre exemplos bons que mostram que a amizade é sim um projeto de Deus, é sim uma outra relação que o ser humano tem. Vale ressaltar que eu estou falando muito aqui em relações entre seres humanos, a gente percebe muito isso na sociologia, na ciência que estuda, né, o ser humano em si, suas relações sociais. Percebemos que as relações sociais são evidentes na vida de um ser humano. Que o ser humano ele é um ser sociável. Ele possui, digamos assim, amarras sociais. Diversas amarras.
com a igreja, com a escola, se você é mais adulto, com o trabalho, com sua faculdade, com colegas, com vizinhos, onde você mora. Então, diversas amarras sociais fazem com que o ser humano ele esteja sempre nessa rede social. E uma dessas amarras são as amizades. E partindo desse pressuposto, na Bíblia, nós podemos enxergar também exemplos que tratam sobre amizades. Inclusive, exemplos que mostram quantas amizades elas podem ser benéficas para a vida de um cristão. Um dos maiores exemplos que podemos tratar aqui é com relação a Davi. Davi, um grande amigo que ele teve, que para falar sobre isso, eu queria que vocês abrissem comigo lá em 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 1. Certinho? 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Depois dessa conversa de Davi com Saul, pausa. Que conversa Davi teve com Saul? Depois de Saul perceber a vitória que Davi teve com relação a Golias, ver o alto desempenho de Davi, Saul ele chega e pergunta então, como se estivesse perguntando: quem é você? De onde você veio? De qual é a casa que você vem? Quem é o seu pai? E aí Davi responde com relação: veio da casa de Jessé, sou filho de Jessé. Então, depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornaram seu melhor amigo, desculpe. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Aqui nós temos um grande exemplo de uma grande amizade, perdoe a repetição do grande, mas é porque é grande mesmo, um grande exemplo de uma grande amizade, de uma das maiores figuras que nós temos na Bíblia, que é Davi, né? Uma das figuras mais notáveis, vamos dizer assim, com Jonatas. E é interessante tratar sobre essa amizade porque, se vocês forem em algumas Bíblias, tem os títulos, né, de cada capítulo, e na minha é interessante porque vem dizendo assim: a inveja de Saul. Esse título já quer dizer muito sobre a situação que Davi estava passando. Davi iria começar a passar por uma situação bastante caótica com relação a Saul. Lembrem que Saul foi o rei renegado de Deus por todos os pecados que ele cometeu, por todo o caminho que ele se afastou com relação a Cristo, a Deus. E a partir disso, quando Saul percebe o direcionamento divino para Davi, ele começa a sentir inveja e veremos que isso vai gerar toda uma problemática na vida de Davi. Então perceba, essa boa amizade com relação a Jonatas veio bem a calhar, né? Porque era um momento que estava começando a se tornar difícil e que viria a se tornar bem mais difícil. É sempre bom, nesses momentos, termos grandes amizades, como a de Jonatas. Podemos dizer que a amizade de Davi com Jonatas foi uma coisa que acrescentou para ele. Uma coisa que somou para a vida, inclusive, espiritual de Davi. Outro exemplo muito interessante, eu não tenho tempo para ler uma passagem para vocês aqui, mas esse exemplo está lá em Daniel, logo nos primeiros capítulos, que descreve a amizade de Daniel com relação a os intitulados Sadraque, Misaque e Abednego. Né? Sadraque, que era, na verdade, Ananias, Misael e Azarias em ordem. Esses 4 grandes amigos é um outro exemplo de uma grande amizade que nós temos no Velho Testamento. Percebemos essa grande amizade, inclusive em um episódio bem interessante, quando esses 4 amigos são levados à casa de Nabucodonosor, grandes manjares do rei, né? E esses 4 amigos, em decisão conjunta, percebem o quanto isso vai atrapalhar a vida espiritual deles e decidem entre si não participar desses manjares. Perceba, não estamos tratando aqui do que aconteceria, porque foi um fato, aconteceu. Eram 4 amigos e os 4 amigos perceberam, da parte de Deus, a necessidade de tomar essa postura, de não compartilhar com os mesmos manjares do rei. Mas se, por exemplo, só tivesse Daniel naquele momento, ou só Ananias, desculpa, esqueci o nome, porque todo mundo lembra de Sadraque, né? Vamos chamar de Sadraque, já que é o mais comum. Se só tivesse, por exemplo, Sadraque ou só o Abednego, será que a mesma postura teria sido tomada?
Perceba que foi bem importante aquela amizade, porque os 4 em conjunto puderam perceber que a postura correta, a postura cristã naquele momento, era não provar desses manjares. Então perceba, mais um exemplo trazido na Bíblia de uma amizade que não somente somou, foi interessante para a vida de uma certa pessoa, como também ajudou a tomar uma postura, inclusive, correta perante a Deus. Essas amizades nós podemos perceber que são um grande exemplo. E desde já eu digo, amizade boa mesmo cumpre essas coisas que eu acabei de dizer a vocês. Primeiro, elas acrescentam na vida. Melhor, vamos estabelecer uma ordem mais vamos dizer assim, mais cristã. Primeiro, lembrem do versículo destaque. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Então perceba, uma boa amizade trabalha muito com essa mesma amizade levando você a Deus em si, àquele que deveria reger, né, de acordo com o Evangelho, todas as nossas relações. Então, uma boa amizade é uma amizade que nos leva a Cristo, que nos leva a Deus. Segundo, é interessante percebermos que esses dois exemplos somam na vida das pessoas. A amizade não é uma amizade que prejudica ou traz malefícios, mas sim benefícios, inclusive espirituais. E uma coisa interessante que podemos trazer, já atrelando ao nosso tema, né, que trata sobre as relações familiares, as relações entre amigos, podemos também estabelecer um outro bom ponto para uma boa amizade, que é quando essa boa amizade trabalha e contribui para com suas relações familiares, quando elas estão bastante de acordo. Então, eu acabei de dar para vocês 3 boas dicas, eu vou voltar a citar elas lá no final da nossa aula. Falei para vocês sobre bons exemplos de amizades, mas agora eu queria partir com vocês para a segunda parte da nossa aula, que é: e quando essas amizades não são boas? Que aí entra um pouco sobre esse conflito entre pais e amigos, né? Quando essas amizades não fazem isso que eu acabei de dizer para vocês, não cumprem esses 3 pontos principalmente. É interessante falar, por exemplo, eu queria que vocês abrissem comigo, Paulo, quando ele está tratando com a igreja de Coríntios. Lembrem que a igreja de Coríntios era uma igreja, vamos dizer assim, existia bastante panelinhas lá. Então, existiam amizades, existiam grupos formados. Mas Paulo queria tratar um pouco sobre essas relações que o povo de Corinto estava tendo entre si. 1 Coríntios, abram comigo, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo, vamos ler o 12. E depois vamos pular para o 33. É um pulo um pouquinho pequeno. Paulo, ele estava tendo bastante, só para contextualizar, né? Lembremos, nunca lemos uma passagem sem contexto. Paulo, ele estava tratando muito com falsas doutrinas que estavam ocorrendo em Coríntios, principalmente com relação à ressurreição de Cristo. Algumas pessoas não estavam acreditando nessa doutrina. Então Paulo, com isso, fala: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? E depois no 33, ele fala: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Perceba, Paulo está tratando aqui de pessoas que estavam negando uma doutrina com relação à ressurreição de mortos. Por exemplo, se você nega a capacidade de existir a ressurreição de mortos, você nega, por exemplo, a capacidade de Cristo ressuscitar, no caso, né? Então, alguns cristãos estavam defendendo isso na igreja de Corinto, e isso estava influenciando as pessoas que eram de vínculo deles, os amigos deles. Paulo trata sobre, então, amizades que estavam literalmente levando certos cristãos a doutrinas falsas, ensinamentos falsos. E por isso ele chega lá no final, no versículo 33, como eu li com vocês, falando: não deixem se enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Perceba, estou tratando aqui sobre amizades que às vezes nós não percebemos, podemos até não perceber, mas elas não contribuem para a nossa vida cristã.
é interessante falar sobre esse tema e, como exemplo, que eu quero trazer com vocês, não é um exemplo bíblico, mas é um exemplo interessante para iniciar essa discussão com vocês. Há uma literatura muito conhecida de um autor bem renomado aqui no nosso Brasil, que é Machado de Assis, a literatura chamada Quincas Borba. Quincas Borba, eu vou tentar ser bem sucinto, bem direto ao ponto, já que não é uma literatura cristã, né? Mas é interessante tratar sobre a amizade que Quincas Borba tem para com dois principais personagens, né? Um casal, Luciano Palha e Sofia. É interessante tratar porque vai nos levar a um ponto interessante na discussão. Quincas Borba, ele é conhecido porque ele saiu do interior e foi para a cidade de Rio de Janeiro, a grande metrópole na época, né? E lá ele conhece esse casal, Luciano e a Sofia, desculpa por estar esquecendo o nome. Ele conhece esse casal e, de início, o livro ele leva você a pensar que esse casal será uma amizade interessante para com o Rubião. Desculpe, eu falei Quincas Borba. É Rubião o nome do personagem, tá? Quincas Borba é o nome do cachorro dele. Perdoe-me. Rubião, então, vai até Rio de Janeiro e conhece esse casal. E o livro leva a pensar de que essa relação de amizade vai ser uma relação benéfica. Só que a gente começa a perceber o quanto esse casal, na verdade, é falso para com Rubião. Eles enganam bastante Rubião, extraem bastante dinheiro da parte de Rubião. E, a partir disso, o livro ele traça o quanto, às vezes, nós não percebemos que alguém que se intitula como amigo, na verdade, está mais prejudicando a sua vida do que sendo um amigo. Por que eu citei esse exemplo de Rubião com relação ao casal, o Palha e a Sofia? Porque é muito comum, não se enganem, infelizmente é muito comum em todos os ambientes nós sermos tentados a considerar certas amizades como verdadeiras amizades, quando na verdade elas não são verdadeiras amizades. É muito importante a gente discutir sobre isso, porque às vezes na nossa caminhada cristã já paramos com pessoas que ficamos em dúvida se realmente podemos tratar como amigos ou não. Sempre quando alguém me pergunta sobre amizade, eu costumo ser muito radical, porque uma coisa é você tratar com uma pessoa com relação à relação de coleguice. Então, existem relações de colegas, no trabalho, na escola. Só que, será que essas relações você pode trazer como amigos? Perceba, eu acabei de falar com vocês exemplos em que as amizades elas influenciavam para o bem ou para o mal, como foi no caso de Coríntios. E é interessante ter sempre essa perspectiva de que amizade é uma influência mútua. Você influencia o outro enquanto o outro influencia você. Isso é uma verdadeira amizade, a ponto de você confiar no outro e o outro confiar em você. Não é a mesma coisa que você ser colega, por exemplo, do outro. E a partir disso podemos começar a refletir quais são as nossas amizades e será que essas nossas amizades elas realmente são verdadeiras, são benéficas? Será que contribuem de uma certa forma? Eu acabei de citar para vocês um exemplo do Rubião, no caso, o personagem do livro Quincas Borba, no qual ele achava que uma amizade era interessante para ele. Mas na verdade não era. Aquelas pessoas estavam sendo falsas para com ele. Não estavam acrescentando nada na vida dele. E pelo contrário, estavam extraindo dele, inclusive, o patrimônio dele. O patrimônio capital dele, o dinheiro dele. Então, queridos, esse tema é interessante tratar porque normalmente nós temos dificuldade em entender as pessoas que são nossos amigos e aqueles que não devemos tratar como amigos. Podemos tratar como colegas, devemos amar, devemos cuidar, devemos inclusive dar satisfação, sim, uma satisfação cristã, mas não necessariamente tendo essa relação de amizade, essa relação que eu acabei de dizer para vocês, de influência mútua, de confiança. Perceba que precisamos tratar desse tema de amizade porque é um tema que influencia a nossa vida espiritual. Volto a dizer, os exemplos que eu dei, bíblicos, são exemplos em que as amizades influenciavam a vida espiritual deles. Por exemplo, as amizades que Daniel teve e as amizades que algumas pessoas em Corinto estavam tendo. Perceba que essas influências, mesmo sendo opostas, né, uma para o bem e uma para o mal, ambas eram influências vindas a partir de relações de amizades. Isso acontece em nossa vida. É importante, por exemplo, tratarmos da importância
de perceber se essa relação de amizade que você está tendo está sendo benéfica ou não. E uma boa maneira de perceber isso é com relação a esse tema da nossa lição. A gente volta ao título da lição. E entrando principalmente no terceiro tópico, já para caminhando para os finais de nossa aula. Quando falamos, por exemplo, ouvindo os pais ou os amigos, é muito comum, por exemplo, ver aquela situação de quando o seu pai impede você de fazer uma coisa, mas o seu amigo disse que você deveria fazer. Ou quando o seu pai conversa com você, eu estou falando do pai, mas pode ser mãe, pode ser uma relação familiar, tá bom? Quando um familiar seu chega e diz que, olha, aquela pessoa não é uma boa influência, eu acho que você não deveria ser amigo dela. Reveja sua amizade com relação a ela. É muito comum isso na vida de um cristão, e normalmente as pessoas, quando se encontram nessa situação, tendem a não considerar a profundidade que isso existe. Tendem a achar que, é besteira, mais uma amizade, é só meu amigo. Mas isso ele não vai me influenciar para o mal, não se preocupe. Ou, por exemplo, quando você quer fazer algo que seu pai o impede, mas o seu amigo diz que você pode fazer, que você precisa fazer, que você deve fazer. É muito comum nesse tema, eu preciso tratar com vocês, sobre o quanto trabalhar com esse conflito entre quando a relação familiar conflitua com nossas amizades. Esse conflito ele diz muito respeito a um chacoalhar que nós temos na nossa zona de conforto. Por exemplo, quando seu pai, só para explicar melhor, quando seu pai impede você de fazer uma coisa, porque ele considera que isso não vai ser benéfico para você, mas o seu amigo diz que você deve fazer, temos aí uma grande tentação em você sair de sua zona de conforto e perceber o quanto o seu pai está indicando você e aconselhando a não fazer. Lembrando que você precisa honrar o seu pai, que isso é inclusive um mandamento divino para com você. Mas você está entre sair da zona de conforto e obedecer ao seu pai, ou pela sua zona de conforto, pelo aquilo que você quer ouvir o seu amigo, que está falando aquilo que você queria ouvir. E esse conflito é muito comum na vida de um cristão. E é justamente a partir dessas reflexões que nós acabamos de ter que podemos vencer esse conflito. Perceba, como é que eu posso sair dessa situação? Eu ouço meu pai ou eu ouço meu amigo? Lembre sempre que a relação familiar é uma relação muito enfatizada pela Bíblia. Então, Cristo, ele deu esse pai, a mãe para você, o familiar que trabalha com você, ele deu essa sua relação familiar com um propósito na sua vida. Inclusive uma importância muito grande para com suas decisões, para com sua postura que você deve tomar. Os amigos, eles são relações sim, mas são relações secundárias, que surgem com o tempo. A família não. Desde quando você nasceu, a sua família está ali, presenciando você. Então, quando tratamos, por exemplo, com se uma amizade é benéfica ou não, se devemos ouvir um conselho de um amigo ou não, é muito importante a gente voltar àqueles 3 grandes pontos que eu falei para vocês no início. Primeiro, aquele amigo, aquilo dali está levando você a Deus, aquilo dali está sendo benéfico e trazendo você ao caminho do Evangelho, a Cristo, aos preceitos bíblicos, aos mandamentos bíblicos. Aquele amigo obedece a Deus como você. Segundo, isso está influenciando com relação a alguma relação familiar sua? Isso está impedindo, por exemplo, de você honrar o seu pai e a sua mãe? Terceiro, isso está contribuindo para a sua vida espiritual? Isso está contribuindo, está somando de alguma forma para que você possa crescer, se desenvolver em vida material, em vida espiritual? Isso está somando à necessidade dessa amizade? É interessante fazer essas perguntas, principalmente quando estamos nesse conflito, meus queridos. Porque é muito comum não atentarmos para isso e apenas ouvirmos aquilo que nós queremos ouvir. Ou fazermos aquilo que nós queremos fazer, só porque nosso amigo está dizendo o que precisamos fazer. Quando, na verdade, o Evangelho não nos chama para essa situação, mas ele nos chama para uma situação de realmente sair da nossa zona de conforto e perceber aquilo que Cristo quer que façamos. Se Cristo é claro com relação às nossas amizades, que precisamos prestar atenção, a Bíblia é clara quando fala com relação a prestar atenção. Sou amigo de todos os que te temem. Então, ele está preocupado em as amizades dele serem pautadas também pela luz do Evangelho. E o que o Evangelho diz sobre amizades que corrompem?
não se deixe enganar, como Paulo fala. As más amizades, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, queridos, caminhando para o final, esse tema é muito interessante porque ele mexe muito com nossa zona de conforto. Às vezes é difícil você reconhecer uma má amizade e mudar isso na sua vida. Mas saiba que aqueles bons exemplos que eu citei a vocês, de Jonatas, de Davi, de Daniel e os seus outros 3 amigos, perceba que aqueles exemplos, eles só geraram bons benefícios porque eram boas amizades. Vale a pena cultivar boas amizades. Vale muito a pena perceber se algo está atrapalhando a sua vida no Evangelho, ou atrapalhando aqueles 3 pontos que eu falei para vocês, né? Atrapalhando com relação ao seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com a família, seu relacionamento em geral, sua vida em geral. É muito positivo você prestar atenção se essa amizade está atrapalhando isso. Porque se estiver, há uma grande necessidade, há uma grande urgência de você consertar isso. Lembre, nem todas as pessoas necessitam ser nossas amigas. Há pessoas que você vai ter uma relação de coleguice, você vai, inclusive, encontrar várias vezes na semana. Não há problema nisso, e, inclusive, é uma boa forma de Deus utilizar você para mudar a vida dessas pessoas. Mas não quer dizer que você vá ter essa relação grande e afetuosa de amizade para com essas pessoas. Lembre, amizade é uma situação muito íntima. Você influencia o outro enquanto o outro influencia você. Então, devemos tomar cuidado com nossas amizades. Sim, é importante, é uma discussão que a Bíblia, inclusive, propõe trazer a todos nós. Principalmente quando essas nossas amizades entram em conflito com aqueles 3 pontos que eu falei para vocês. A lição, por exemplo, trabalha com um desses conflitos, que é quando a amizade entra em conflito com nossas relações familiares. Quando nossos pais dizem uma coisa e nossos amigos dizem outra. É muito importante entendermos que se essas amizades estão atrapalhando, inclusive, você honrar o seu pai e sua mãe, um mandamento, bem, acho que não preciso dizer qual do lado está errado, não é mesmo? É muito importante nós sermos humildes nessa discussão e reconhecermos que precisamos revisar, sim, nossos relacionamentos, trabalhando para que todos eles sejam regidos pela luz de Cristo, para que possamos ter relacionamentos saudáveis que acrescentem em nossas vidas. E como desafio para vocês, para encerrar a aula, eu queria citar aqui para que vocês, por exemplo, eu sei que muitos dos nossos assuntos a gente trabalha muito com nossos amigos, né? Falamos muito dos nossos problemas. Hoje, inclusive, em dia, na nossa quarentena, o que mais há é problemas. E às vezes nós compartilhamos muito esses problemas com vários amigos, mas não compartilhamos, por exemplo, com familiares nossos. Familiares que possuem relações bem mais profundas do que deveríamos ter com esses amigos. Então, um desafio que eu cito a vocês é: tente compartilhar esses problemas também com seus familiares. Tente conversar mais com eles e descobrir mais o quanto eles podem acrescentar na sua vida. Lembre que são grandes relações de prioridade na sua vida. Eles vieram primeiro. Seus amigos são relações secundárias. São relações que Deus pode usar, claro, mas são relações secundárias. Lembre que primeiro é o pai, é a mãe. A Bíblia, por exemplo, trata o mandamento de honrar o pai e a mãe. Ela não vem dizendo honre os seus amigos. Então, é muito importante que estabeçamos prioridades em nossas vidas. Prioridades, inclusive, nas nossas relações. É muito importante que nós trabalhemos melhor nossas relações familiares e, a partir disso, como reflexo, possamos ter boas relações de amigos. Então, essa é uma pequena parte da discussão que eu pude trazer aqui para vocês. Novamente, qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, contactuem com alguém daqui. Com certeza essa dúvida chegará a mim e poderemos construir, à luz da palavra, conhecimento e assim caminharmos juntos para uma eternidade sendo vivida aqui, desde agora, no nosso presente, com a luz do Evangelho transformando nossas vidas. Então, um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.